Olá! Hoje nós estamos aqui no nosso primeiro dia, na inauguração, na abertura do nosso podcast, A Sua Voz no Mundo. Estamos muito felizes em compartilhar. Hoje nós temos uma convidada muito especial, Letícia Vidal. Letícia Vidal tem uma experiência, tem uma longa experiência, né, em escolas, com educação especial. E hoje ela vai trazer um pouquinho aqui dessa fase onde ela está trazendo, né, para a área das terapias holísticas, a partir de todo o seu conhecimento, né, trazer toda a experiência que ela tem com as famílias, né, com os desafios das crianças especiais, onde ela pode trazer uma facilidade, né? Ela vai nos contar um pouquinho. Bem-vinda, Letícia, bem-vinda ao nosso primeiro podcast. Um prazer aí te ter aqui, poder compartilhar desse assunto, né, tão importante, que vai trazer tanta contribuição, né? E que bom que você está nesse espaço, né? Trazendo essa experiência tão importante, né? Que você teve nas escolas, com os desafios das crianças, das famílias, né? E em um universo muitas vezes distante, né? Desse conhecimento, das práticas, onde as terapias holísticas, né? Onde o autoconhecimento, onde tantas ferramentas maravilhosas, né? Podem trazer possibilidades, facilidade, né, para esse entendimento, né, de como as crianças funcionam, né, de como crianças com autismo, com deficiências intelectuais, né, com tantas situações diferentes, né, diversas, né, também se relacionam dentro dos seus ambientes familiares que são diversos, né, dentro de uma consciência muitas vezes ainda bem distante, né, dessas práticas holísticas, né, dessas práticas de autoconhecimento, né. Nos conta um pouquinho. Hoje você está nessa fase de transição de carreira, né, realmente trazendo essas possibilidades, né? Eu tenho certeza que vai ser uma grande contribuição, né? Nos conta um pouquinho da tua história. Então, muito obrigada, né? Estou muito feliz de estar aqui hoje, né? Um privilégio estar participando. Então, assim, na verdade, desde criança, eu sempre quis ser professora, né? Então, esse sempre foi o meu sonho. E isso aconteceu. Eu sempre fui uma pessoa, sempre fui em busca do que eu queria, sempre foi assim. Então, eu me formei professora, né? E aí fiz a pós-educação especial e já iniciei na escola especial. E desde criança, eu sempre fui assim muito comunicativa com os amigos, sempre tive muitos amigos. E sempre fui aquela pessoa assim de sempre estar ali. Eu sempre estava ajudando, eu sempre era que estava intermediando às vezes algumas confusões e eu sempre estava ali, né? Então, nesse sentido assim de sempre estar querendo ajudar, de deixar as coisas mais leves, mais tranquilas, né? E quando eu me formei professora, entrei na escola, diretamente na escola especial, e aí eu encontrei essas crianças, né? Esses alunos, assim, muitas vezes com essa autoestima baixa, né? Com muitos desafios, as próprias famílias, no sentido de não saber, de achar que não pode mais do que isso, que as coisas têm limite, né? E isso sempre me incomodou muito, no sentido de eu sempre querer, então, assim, que eles vissem que a gente pode mais, né? Que a gente consegue, que a gente pode, mas ao mesmo tempo eu também não sabia exatamente como trazer isso, né? Mesmo assim, como professora, às vezes a gente se sente, às vezes, frustrada, me sentia, né, frustrada, mas como que eu posso conseguir fazer com que eles vejam que eles são capazes? Aumentar essa autoestima, que eles podem, que eles têm capacidade, né? E então foram anos assim, eu sempre fazendo o meu melhor, sempre fui assim de trazer, de fazer o meu melhor. Quem conhece sabe. E aí, então eu me deparei daí com a minha dificuldade. Realmente eu reconheci, mas então tem alguma coisa errada aí, porque eu quero ajudar, eu sempre fui de ajudar, eu quero fazer, contribuir.
falar, contribuir, inspirar, e eu via que não estava conseguindo. E aí foi quando eu entendi que eu tinha que trabalhar e que eu tinha tudo isso também dentro de mim. Sentimento de incapacidade, de insegurança, autoestima baixa, né? Porque, assim, apesar de eu ter também muitos amigos, eu sempre fui muito de amizades, mas, ao mesmo tempo, eu sempre fui, assim, meio tímida ao mesmo tempo, até para falar, sabe? Mas quando eu me conectava com as pessoas, aí sim, mas até sempre, assim, tímida, mesmo assim como professora, às vezes quietinho, tinha minhas ideias lá, fazia no meu cantinho. Então, eu comecei a ver isso. Então, eu também era insegura, eu também tinha incapacidade, né? Esses sentimentos que eu via neles e eu senti que eu tinha que trabalhar em mim. Aí começou a minha busca, né? Essa busca de eu me conhecer, né? Aí algumas leituras, alguns vídeos, a internet, e aquilo foi devagarinho, né? Aí, há 2 anos atrás, realmente, que eu comecei a estudar, né? E aí eu fui entendendo. Então, trabalhando, fazendo as técnicas. Então, aí eu comecei a perceber alguma coisa começou a acontecer aqui dentro, que é assim, né? E quando uma coisinha deu certo, eu entendi realmente que era isso que eu tinha que fazer. Não, é isso, eu preciso me trabalhar. Então, hoje eu me sinto segura. Então, eu comecei a usar as ferramentas para mim, né? E as coisas foram acontecendo para mim. E aquela questão, assim, de começar a jogar para o universo mesmo, né? O que eu tenho que fazer? Traz para mim, me traz, porque eu quero saber o que eu preciso fazer mais nesse mundo. Né? E aí as coisas foram acontecendo, os estudos foram aumentando, a vontade de estudar, a vontade de procurar. Apareceu a terapia, né? Que hoje eu trabalho com barras de axis, então me encontrei nessa terapia por enquanto. E aí foi quando foi o salto. Então, depois as barras, aí veio assim, nossa, mas como que eu vou chegar com esse trabalho, por exemplo, na escola? Como que eu vou chegar com tudo isso? Então, eu preciso chegar nas famílias. Então, está sendo um caminho que eu estou percorrendo, de estar tentando trazer para as famílias esse conhecimento, né? De repente, chegar a vir para as terapias, esses alunos ou a própria família, porque eu vejo que a família é a base, então é o pai, é a mãe que a gente precisa acolher, né? E estar atingindo, então, os seus filhos, os meus alunos. Você trabalhava trabalha em escola pública, privada? Já teve experiência em... Pública. Pública. Estadual. Uhum. E quando a gente fala, né, de deficiência, né? Quando a gente fala de deficiência, né, na verdade a deficiência é a deficiência consciencial, né, da sociedade, né? Porque essas crianças, elas têm uma capacidade, né? Elas têm uma capacidade tão diferente, né? Elas têm uma expansão tão diferente quando elas são permitidas, né? Quando elas trazem essa possibilidade, né? Diversas possibilidades de expandir os seus diferenciais, né? De se autoconhecer, de conhecer os seus limites, né? As suas limitações e trabalhar com elas, né? Então, quando tu traz possibilidade para essas crianças, né? A gente estudando, né, com várias técnicas, tu percebe uma expansão gigante, né? Tu vai começando a perceber um mundo tão diferente, né? E tão vasto, né? Das capacidades delas, né? E perceber o crescimento, né, dessas crianças quando tu traz essas possibilidades, né? Então, deficiência é a deficiência que ainda existe na sociedade, né? A partir do momento que a gente traz essa expansão, né, traz essas possibilidades para entender que sim, essas crianças têm uma diferença, né? E essa diferença é aquilo que nós estávamos falando, né? Essa diferença é o belo, né? E a partir do momento que tu permite que elas trabalhem com os seus desafios, que elas sejam desafiadas mesmo, né? Aí além, né? Quando tu traz essas possibilidades, percebendo que elas podem ir muito mais além, que elas podem cada dia ir um pouquinho mais, né? E trazer isso também, né? Trazer as famílias para essa expansão, né?
para esse convite de, olha, essa criança ela não tem limite, na verdade, né? Essa criança pode ir muito mais além. Então a gente pode cada dia puxar um pouquinho mais para todos os lados, né? Independente, né, do desafio que essa criança tenha, né? Sim. É incrível, assim, tive experiências mesmo antes desse conhecimento que eu tenho hoje, de estar trabalhando, às vezes, de trazer coisas, às vezes, e às vezes as pessoas olhavam, nossa, mas você vai fazer isso com essa criança? Né? E é incrível, porque, assim, qualquer sinal, tudo, como você falou, não tem limite. Né? Então, assim, N possibilidades de você conseguir tudo o que você quer, né? Dentro, lógico, da capacidade dela, mas não, a gente vê muito, assim, e a questão mesmo, a escola também, às vezes, tem um sistema resistência, que né? resiste, né? E a família, pela falta do conhecimento, mesmo nesse sentido de enxergar, de ver que existem todas essas possibilidades, que a gente não pode desistir, porque muitas pessoas desistem, né? Assim como a gente, às vezes, fez com a gente mesmo, né? Então, é isso que eu falo, eu trouxe isso muito para mim, quando eu entendi, nossa, mas eu tenho tudo isso dentro de mim, eu preciso trabalhar e eu preciso, então, trazer isso para as pessoas, né? Nesse sentido mesmo. Não, e quando a criança, ela é cada dia estimulada, né? Quando tu consegue conhecer, estimular cada dia, dar diversos estímulos, né? Quando a gente está falando, né, de consciência, de uma expansão de consciência, dessas ferramentas, né, tão incríveis que ajudam nesse despertar da consciência, nessa expansão, né? O Access, Reiki, tantas outras técnicas que trazem estímulo, né? Que tu traga esse espaço, né? Que tu traga esse espaço para a criança se desafiar, se conhecer e cada dia ir um pouquinho além, né? Cada dia ir um pouco além. E a família é muito importante que tenha essas possibilidades, que tenha esse acesso, né, a esse conhecimento, porque muitas vezes a família, sem ter esse conhecimento, levanta, né, um muro, a criança não pode fazer isso, né? Então, isso aqui não adianta, né? Então, é aquela questão de a inclusão, né? Quando a gente traz esse tema, a inclusão é tão importante porque tu está estimulando as crianças, junto com outras crianças, né? Que têm diferentes habilidades, né? Mas todas temos diferentes habilidades, né? E quando tu traz a criança nesse espaço, né? De diversidade, né? Diversidade. Um estimula o outro. Né? A confiança também. Eu acho a confiança muito importante. Então, eu comparo muito, assim, porque então eu também não tinha assim, muita confiança em mim. E aí eu comecei a ver, gente, é confiança. A gente confiar que ele é capaz, a família confiar, né? Que ele é capaz. Porque senão isso causa uma situação, destrói muita coisa dentro da gente. Essa questão da confiança. E às vezes a gente tem aquela mania de você querer dar suporte para tudo, né? E eu vejo assim que, gente, é confiança. Confia que vai. Igual a gente está alcançando aí os nossos objetivos confiando na gente. E a criança se espelha muito nos pais, né? A criança olha para os pais e o limite que os pais, quando criança, né? Os limites que os pais impõem ou que os pais determinam que ela tenha, Sim. ela vai ter. Né? Exatamente. Ela não vai se permitir ir além. Né? O pai os pais são a base, a família é a base, é esse espelho, é esse norte até onde ela pode ir. Né? Então, é tão importante trabalhar as famílias, né? Trazer esse convite para as famílias, primeiro as famílias, né? Porque não adianta tu trabalhar as crianças, tu trazer essas ferramentas para as crianças, se elas vão levar para casa e elas vão encontrar a limitação em casa, né? Se elas vão encontrar a insegurança em casa, pois se os próprios pais não acreditarem que elas podem ir além, né? Sim. Então, primeiro, na verdade, trabalhar as famílias, né? Trabalhar a escola, trabalhar os professores, né? Exatamente. Trabalhar quem sustenta essa base, né? E trazer essas possibilidades para esses ambientes. Né? Mas, principalmente, a família precisa estar neste espaço de, olha, a gente pode ir além, de saber que a criança não tem, que a criança tem esses desafios, mas ela não tem uma limitação, né? Ela pode sempre se permitir um pouco mais.
E os pais precisam ser esse espelho, né, de confiança, né? Trazer essa confiança para a criança. Exatamente. Eu gosto muito dessa questão do desafio, porque antes eu trabalhava as questões todas como difícil. Não, isso é difícil, isso eu não consigo, né? Aí você já fala, isso é difícil, isso eu não consigo. E não existe isso. Hoje eu entendo que não existe. Então, hoje, quando acontece qualquer situação para mim, eu vejo como desafio, porque o desafio eu venço. É só um desafio e eu vou passar por ele. Então, é isso tudo que eu estou achando incrível, que eu estou trazendo para a escola e que eu estou trazendo para as clientes que eu estou atendendo, com a Barras mesmo, né? Nesse sentido, calma, é só um desafio. Então, você vai vencer. E como que eu vou vencer? Né? Sou eu. Eu sou capaz de tudo. Né? Eu sou capaz, eu sou segura, eu sou sucesso, eu sou o que eu quiser. Então, eu tenho que querer o meu melhor, sempre ser o meu melhor. Então, é isso que eu trago para os meus alunos. Você pode, você é capaz, você consegue. Já tive casos de aluno chegar, eu estou acostumado, em casa sempre me falam que eu sou assim mesmo, eu não vou mudar. Eu falei, como assim? Né? Você é o teu melhor. Qual que é o teu melhor? Vamos descobrir qual que é o teu melhor? Então, assim, eles já olham para mim, assim, então, tipo, é muito gratificante. Com que faixa etária você mais trabalhou, assim, ou se você está mais acostumada a trabalhar assim nas escolas, ou são diversas idades? Eu já trabalhei desde a educação infantil e já passei por todo. Hoje eu estou com os maiorzinhos, com os adolescentes, né? Hoje eu estou com os adolescentes, então, assim, para mim, daí também estava sendo um desafio. Porque daí eles já trazem muita coisa. As questões de adolescência também. De adolescência é muito formado já. Uhum. Então é muito mais fácil, muito mais fácil, digamos assim, muito mais, quanto mais cedo, mais expansão tu traz, mais facilidade, a criança está mais aberta. E com a família junto. Sim. Não tem como, né? Com a família. E os adolescentes também, mas eles ouvem. Só que eles ouvem. Né? Mas eles trazem muito dessa bagagem de casa, já formado, né? Então, daí tem toda uma questão para ser trabalhada, né? É isso. Ai, que lindo, muitas possibilidades, né? E é um convite muito importante, né? Quantas crianças aí com autismo, né? A gente já viu uma expansão tão grande, um desenvolvimento tão grande, a partir de quando tu está trabalhando os pais, né? Quando tu busca os pais juntos para perceber essas possibilidades, né? De ser esse convite, os pais, porque tu precisa trabalhar muito os pais, né? O bem-estar, né? O psicológico dos pais, o emocional das famílias, né? Essa família é a base para que essa criança possa se desenvolver e ir além, né? Das limitações impostas, na verdade, né? Que ela possa se desafiar e cada dia um pouco mais, né? Então, trabalhar o emocional dessa família, né? Para que essa família tenha cada dia mais estrutura para ser esse convite, né? Para que a criança vá além. Eu vejo porque como a gente mesmo, a gente vem se trabalhando e aí você vai se autodescobrindo, né? Se autotransformando. Então, se não fica muito longe, isso fica tudo muito longe. Se não é trabalhado, fica ali, fica estagnado, né? Então, essa é uma barreira assim que eu vejo que a gente precisa cruzar, né? É essa barreira que preciso vencer, que nem no meu trabalho, que eu vejo que o quanto mais eu conseguir atingir nesse sentido. Porque é como eu vejo, tudo a gente se compara, né? Por que hoje eu estou assim? Por que hoje eu estou aqui? Vamos falar por que eu estou aqui, né? Porque eu acreditei em mim, porque antes eu também não acreditava. Eu também tinha os meus limites, não, eu capaz, né? Tipo, eu vou fazer isso, não, eu não. Desde que eu comecei a estudar, às vezes eu pensava, nossa, imagina eu falando para as pessoas. Não, eu não, eu vou estudar. Né? E vou tentar ajudar aqui quem eu posso. Não, hoje eu já penso diferente. Né? Hoje eu já penso, não, hoje eu quero sim colocar minha voz no mundo, né? Porque eu acredito em mim. Então eu venci muitas barreiras que eu tinha, né? Então, e eu vejo que é possível, eu hoje entendo como que é o processo. Então é isso que a gente quer trazer para as pessoas, é isso que eu quero trazer para as famílias. Existe um processo e é simples.
Na Nossa. verdade, é simples. Porque você tem que... Só que, claro, você tem que buscar. Buscar as ferramentas, buscar os conhecimentos, buscar as pessoas, se entender, se conhecer, estudar para você se autotransformar, para você expandir sua consciência. Imagina a hora que você conseguir atingir mais e mais e mais pessoas. Não, e isso é muito incrível a gente falar nisso, porque quando ninguém nunca está pronto, né? A gente nunca está pronto, a gente está sempre nesse processo de desenvolvimento, né? De evolução. Então, como terapeuta, você está sempre fazendo curso, você está sempre estudando, se especializando, né? Se autoconhecendo, né? Fazendo as mudanças internas, né? Mas como é incrível e a expansão e a possibilidade que você é na vida de uma criança, na vida de um jovem, na vida de qualquer pessoa que você está lá atendendo, né, como terapeuta, a partir do momento que você já é, né? Não é pronta, porque você está sempre nessa caminhada, mas a partir do momento que você já é esse convite, que nem você está me trazendo agora, né? A partir disso que eu escolhi, hoje eu quero mais para mim. Hoje eu quero ir além. Então você está trazendo para um jovem, para uma criança, essa possibilidade, ou para a família mesmo, essa possibilidade de ser um ser ilimitado, né? De não limitação, né? De tirar os limites, essas crenças de limites que a gente tem na educação da criança, da família, mas a partir do momento que você está sendo isso, né? Está vibrando isso, né? Está atraindo tudo isso, né? Sendo o convite. Sendo o convite, eu consegui, eu fui, eu venci, eu me transformei, né? Então, essa criança pode. Então, você passa uma autoconfiança que vai fazer toda a diferença na vida de qualquer pessoa que você estiver atendendo, ajudando, né? Faz toda a diferença. Eu vejo essa frequência, a frequência da alegria. Hoje, eu sempre fui aquela que chegava na escola, as pessoas... Nossa, Letícia, você sempre está alegre. Né? De um tempo para cá, que daí eu venho trazendo mais isso. Digo, gente, mas é isso. E chegou gente a falar para mim que, nossa, você sabe, né? Você sempre está postando lá as coisas, a sua alegria incomoda as pessoas. Né? Porque, nossa, a Letícia sempre está bem, né? Mas, gente, não é esse o segredo, é alegria. E eu sempre falo, gente, Letícia significa alegria. Então, eu ando ultimamente fazendo jus ao meu nome. Nossa! Então, eu sou alegria. E eu notei que com essa vibração que eu estou hoje, da alegria, da confiança, do amor, as coisas estão acontecendo na minha vida. Né? Porque eu estou sintonizando com isso. Então, é isso que eu quero trazer para as pessoas. Né? Seja para minhas famílias, para meus alunos, para as pessoas que estão à minha volta, para minha família. Eu comecei com a família. Eu fui também em busca disso tudo para eles, para mim, para minha família. E eu consegui trazer a minha família mais perto, nesse sentido também. Tanto que uma prima um dia falou para mim, você está sendo uma ponte para a gente. E aí eu vejo isso, é uma ponte, porque alguém tem que começar alguma coisa. Né? E assim, eu falo que eu estou muito, muito realizada com tudo isso. Tem muita coisa para construir ainda. Mas para mim já, nossa, um passo que eu dei assim, que está transformando realmente a minha vida e as pessoas que estão à minha volta. Então, olha só que convite, olha só a partir desse espaço que a Letícia nos traz, né? É isso, ser, né? A partir do momento que a gente consegue estar aí, né? Dentro do nosso DNA, das nossas moléculas, tá vibrando essa alta frequência, né? Essa frequência aí de expansão, de alegria, de confiança, né? Você transmite essa confiança em qualquer fala. Você transmite essa confiança, né, nos teus negócios para fechar uma venda com um cliente, numa terapia. Você transmite essa confiança, né? E energia, né? Energia é tudo, né? Então, quando a gente está falando de crianças, né? A criança entende lá na frente, né? Muito antes da gente chegar com a informação, a criança já recebeu essa energia, né? Esse espaço de confiança, de se permitir mais. Então, é isso, né? E não é porque você está vibrando alegria, né? Que você não enfrenta os seus desafios e que você não tem tristeza também, não tem... Mas a diferença quando você mantém, né, um estado, uma frequência elevada. Então, os teus desafios você consegue vencer com maior facilidade. Você consegue lidar com os teus desafios com maior facilidade para... tem aquele momento ali, mas logo volta, né? Volta neste estado, nessa frequência mais elevada, onde você vai, inclusive, conseguir
lidar melhor, né? Lidar melhor com as tuas emoções, lidar melhor com o raciocínio mesmo, né? Para trabalhar com esse desafio, né? Com certeza, eu já recebi, já ouvi assim pessoas que, né, chegaram, nossa, então você hoje se acha invencível? Eu falei, não, invencível não. Eu não sou invencível. Eu só vejo que eu estou mais preparada dessa forma que eu estou alegre, feliz, no amor, para quando vier qualquer coisa, porque, gente, a gente não está livre de nada, né? Qualquer situação que venha de desconforto, de tristeza, de medo, de angústia, eu sei que hoje eu estou mais preparada para lidar com isso. Com mais leveza, com mais clareza, né? Com mais calma. Então, é isso. Eu acho que é incrível. Na verdade, eu estou achando tudo muito incrível, toda essa transformação. E você tá transbordando isso, você tá Sim, passando eu sinto. essa... E é isso, a gente é o convite, né? A gente é aquele convite Exatamente. que as pessoas possam cada vez mais querer disso, né? Sim. Querer disso, né? Então, e quanto mais a gente tem isso dentro da gente, mais a gente quer compartilhar. Mais a gente quer trazer as pessoas, né, à nossa volta. Mais a gente quer que as pessoas tenham essa possibilidade, né? Tenham essa oportunidade de experimentar o que a gente está experimentando, né? Por isso que a gente diz que é um caminho sem volta, porque quanto mais tu tem disso, mais tu quer passar adiante. Não é algo que a gente quer, quando é verdadeiro, né? Não é algo que a gente quer guardar pra gente, né? Porque isso é limitado, né? Guardar aquela alegria, guardar aquilo ali. Agora, quanto mais tu expande, mais tu compartilha, mais tu tem. Né? A gente só multiplica. É inspirar mesmo, Inspira, né? Como a gente foi inspirada. Inspirar. Exatamente. Ah, Letícia, muito bom, muito obrigada pela primeira vez aí estar com a gente, compartilhando a tua história, o teu lindo trabalho, que com certeza vai trazer assim muitas ferramentas poderosas para ajudar tanta gente, né? E um trabalho tão necessário e ainda muito pouco, né, trabalhado nas escolas, ainda muito pouco falado, né? Então tem tantas famílias que realmente podem estar recebendo essa mensagem e sentir, na verdade, né? Sentir realmente esse convite para essa possibilidade, essa expansão. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Michele, pela oportunidade.